Beleza, estruturou a sua rotina, tá bonitinha, já sabe os horários onde você tem que fazer tudo, horário de trabalhar, horário de estudar, horário de assistir aula, de fazer atividade física, tá redondinho isso. Aí a gente passa agora para a próxima etapa, que é criar uma rotina estruturada de estudo. Veja só, quando eu construo qualquer edifício, né, o que é que eu preciso ter para que esse edifício ele consiga, se eu vou construir um prédio de 20 andares, para que eu assegure que essa construção é uma construção rígida, preciso que ele tenha uma sustentação, né? Para isso eu tenho que ter uma boa fundação. Essa boa fundação é o que vai dar estrutura para esse prédio. Então eu preciso de uma rotina estruturada de estudo. Eu preciso de alguma coisa que dê estrutura para o seu estudo. Uma boa fundação. E essa boa fundação, ela vem através de uma outra questão, né, para além da rotina, mas que está muito relacionado com a rotina, que é a organização. Então, o seu estudo, tá certo? Ele precisa estar devidamente organizado. E aí tem várias formas da gente organizar o nosso estudo. Isso depende muito do nosso foco. Nosso foco aqui é trabalhar para, sobretudo, a primeira fase da OAB. Então, para a primeira fase da OAB, o que é que eu preciso fazer para que eu tenha um bom estudo? Bom, primeiro ponto, preciso entender a prova que eu estou querendo fazer. Prova da primeira fase da OAB, pessoal, ela é uma prova de proficiência. Então, ela é uma prova que funciona, guardadas as devidas proporções, como, por exemplo, o exame que você vai fazer lá do Detran. O exame do Detran, quando você vai fazer a prova teórica, por exemplo, você não precisa saber como um carro funciona, no sentido de aquele fusível é responsável por aquela luz, aquele LED que está ali no farol. Não. Precisa ter noções básicas sobre o funcionamento de um veículo, né, em movimento. Então, o que significa uma determinada placa, como você passa a marcha, onde você acelera, né, quando é que você pode entrar numa via, o que você faz antes de entrar numa via, o que é uma faixa que está pintada na pista. Então, noções gerais, teóricas, que digam o seguinte: olha, essa pessoa ela entende o funcionamento do trânsito. Então, a prova da primeira fase da OAB, ela quer saber isso de você. Se você entende o funcionamento do direito a partir, teoricamente, da perspectiva de um advogado. Ela ainda não está exigindo que você saiba fazer alguma coisa, como a prova de direção do Detran, que vai ser a nossa segunda fase da OAB. Ela quer simplesmente saber se, teoricamente, se você se revestir da função de advogado por um dia, se você sabe mais ou menos o que o advogado precisa fazer, considerando aquilo que você estudou durante 5 anos da graduação. Então, é uma prova que vai exigir de você, tá certo? A capacidade de olhar para 4 assertivas e você identificar qual delas é a assertiva que é a assertiva correta. Beleza. Provinha, portanto, de marcar X. Então, como é que essa provinha de marcar X, como é que eu estudo, tá certo? Como é que eu vou ali organizar o meu estudo para que eu possa me sair bem nessa prova? Eu preciso dividir os conteúdos, eu preciso ter tempo para fazer questão, eu preciso ter tempo em algumas situações específicas para ali consultar a legislação seca, como o caso de ética. Então eu preciso pegar o meu estudo e eu preciso justamente dividi-lo entre esses variados fatores. Eu preciso dividir o meu estudo em aula, né, aquilo que eu vou assistir, aquilo que eventualmente vai ser o meu estudo posteriormente solitário, tá? Quando eu chamo de estudo solitário, é você e o material. Não estou falando de você assistir a aula gravada, estou falando de você sentar mesmo e fazer a leitura e a parte que vai envolver o fato de você estar ali exercitando essas competências que você estudou. Então, você vai ter que dividir o seu tempo nessas 3 coisas. Para que você divida o seu tempo nessas 3 coisas, o ideal é que você saiba de onde você está saindo, começo ou início, né, da sua trajetória. Você vai sair daqui, você vai percorrer todo um caminho,
E depois de você percorrer, menino, peraí, vamos fazer um negócio bonitinho, né? Depois de você percorrer todo esse caminho, você vai necessariamente aqui, ó, alcançar a chegada. O que é a chegada? É, com toda certeza, ó, hoje eu tô inspirado nos desenhos, tá? Não, peraí, pessoa feliz, pô, a pessoa venceu. Peraí. Errei os bracinhos. Bracinho pra cima, bracinho da vitória. Pronto. Ei! Onde você vai eventualmente chegar. E aí você tem que saber esse percurso para que você possa dividir o seu tempo nisso daqui. Tudo isso, pessoal, demanda uma energia muito grande. Então, às vezes, você não começa a estudar, você até separa o tempo de estudar. Só que aí você não começa a estudar porque você pensa, pô, mas o que é que eu vou estudar agora? Eu vou pegar o material, eu vou assistir uma aula, eu vou consultar a legislação seca, ou eu vou estudar por questão. E aí, esse gasto energético, ele faz você procrastinar, mesmo você tendo horário para você estudar. Só que aí, eu tenho a melhor notícia do mundo para você. Qual é a melhor notícia do mundo? Você não precisa gastar energia com isso. Por que você não precisa? Porque, olha só, que coisa incrível. Você tem um cronograma disponível para você dizendo tudo que você precisa fazer para que você estude. Ângelo, então significa que eu só preciso separar a hora do estudo e depois eu só vou sentar na cadeira e eu já vou saber o que eu preciso estudar. E se eu estudar isso, eu saio lá daquele começo e chego naquela linha de chegada passando na prova da OAB? Exatamente. Mas como é? Então me diga agora, pelo amor de Deus, como eu acho esse documento. Eu não só vou dizer, porque aqui eu não só falo, né? Aqui eu falo e mostro para você como você faz. Então, ó, deixa eu achar aqui no meu navegador, conteúdos retamais. Aqui está o meu navegador, ó, compartilhado com vocês. Isso aqui é a nossa página principal. Você vai clicar aqui, ó, turmas para a primeira fase da OAB. E aí vai depender, né? Aqui eu tô com o meu acesso de administrador, então eu posso ver tudo aqui, né? Peraí, deixa eu dar um F11 para ficar uma coisa bonitinha, né? Pronto. Aí, ó, aqui tem tudo, gente, tá certo? Se você for da nossa turma retada, ou seja, que tem as aulas à noite, aos sábados, você vai vir aqui. Se você for da TRQ, você vai vir para cá. Às vezes você tem acesso aos dois porque você comprou as duas. Mas um dos dois, se você está assistindo esse vídeo, possivelmente você tem. Ou se você não tem, porque você viu isso no meu canal e começou a assistir, gostou e vai estudar para o OAB e quiser fazer parte do nosso time, aí você procura aí e entre em contato com a gente e compra o nosso curso. Mas aqui eu não estou vendendo o curso, não. Aqui eu estou ensinando você a estudar de graça se você eventualmente também não é aluno da RET, por acaso esse vídeo apareceu para você no YouTube, tá bom? Aí você clica aqui, ó, em materiais, e aqui, olha, você vai ter todos os materiais, né, que a gente tem na plataforma, tanto os materiais completos como os materiais de estudos que são mais simplificados. Aqui em cima tem um videozinho explicando como vocês acessam as listas de exercício que vão aparecer nos cronogramas de vocês. E nós estamos na segunda semana dessa nossa preparação. Então você vai clicar aqui, ó, segunda semana, e aqui, olha, já vai ter o cronograma para você baixar. Então, você vai clicar nesse PDFzinho aqui e ao clicar neste PDF, sabe o que vai acontecer? A coisa mais absurda do mundo vai acontecer. Você vai baixar um PDF e é esse documento aqui, que já tem ali, ó, a duração dele, são durações semanais, informações gerais, como você organiza o seu estudo nessa semana. Então, aqui bem simples, porque essa semana é feijão com arroz. E aqui, ó, o que você tem que fazer. Então, ó, segunda, revisão. O que estudar? Estude o conteúdo da aula de sábado. Sábado vocês tiveram aula com quem? Comigo. Então, se você assistiu ou não assistiu, você acessa lá o portal do aluno e na parte relativa ao material de direito administrativo, você lê o material simplificado sobre atividade administrativa. Aí você clica aqui, porque ao clicar aqui, sabe para onde você vai? Lá para a plataforma, para aquela parte específica onde já tem um material. Aí você só dá um clique, então são dois cliques. Um clique aqui, vai para a plataforma, outro clique, baixou o PDF, abriu, já está o PDF para você estudar. Então é só você fazer, ó, sentadinho, você vai gastar o quê? 10 segundos, 15 segundos. Você baixa o cronograma na segunda de manhã ou no domingo de madrugada já está lá na plataforma.
gastou alguns segundinhos, baixou o cronograma, clicou, fazendo aqui toda a sonoplastia, já tem o que você tem que estudar. Na sua mão, tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que se não, o estudo não está organizado, gasta muita energia, fica mais fácil procrastinar. Então você já tem a rotina, você já separou o horário para estudar e agora é só sentar e estudar. Já está dividido para você o que você precisa estudar. Percebe? Então, com uma rotina de estudo e seguindo esse cronograma, você já tem não só uma rotina, você tem uma rotina estruturada de estudo, tá certo? Então esse é o segundo passo que você tem que cumprir. Tem mais algum passo, Ângelo? Tem o terceiro, que é para saber se você não só já tem a rotina e você já está sabendo o que fazer, mas é como você está executando isso daqui, tá certo? E aí eu vou falar isso no próximo vídeo. Aí se você fizer o check nos três, você vai me encontrar numa mentoria para a gente entender o que está acontecendo e como é que eu posso te ajudar, tá bom? Mas primeiro, vamos para o próximo vídeo.